Olá, hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do instrumento que eu uso para me organizar. Nas consultorias, eu faço de acordo com a pessoa. Tem muitas pessoas que são do papel, tem pessoas que já utilizam alguma forma de organização pessoal. Eu utilizo o Evernote, mas na verdade não é a ferramenta de organização pessoal em si que você usa que vai fazer a diferença nesse momento. E sim, se você já tem isso internalizado, se você já entende quais são os seus valores, os seus projetos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, se você tem um propósito de vida. Então, no Intentional Life, eu monto essa estrutura com vocês e utilizo o Evernote para mim, mas eu também consigo organizar isso de acordo com a pessoa, a gente não consegue colocar em escaninhos pessoas. Então, fica aí até o final, que eu vou demonstrar o que você vai encontrar de forma prática aqui nesse vídeo. O resultado do que eu vou te mostrar agora foi o resultado de muito estudo e isso é o que ficou bom para mim. É importante lembrar isso. Então, vou colocar aqui para compartilhar com vocês a tela do meu Evernote. Então, eu tenho uma caixa de entrada que funciona como uma caixa de entrada de qualquer pessoa. Tudo de informação que eu coloco, que chega até mim, eu já jogo na caixa de entrada para não esquecer. Então, qualquer ideia, tudo que se passa, comprovante de pagamento, é, algum insight, eu vou jogando ali, tudo. Lembrancinha de viagem que eu consigo captar por fotografia, sabe aquela viagem que você fez? Ai, queria lembrar a data dessa viagem. Fotografo o cartãozinho do bilhete e coloco ali. Tudo que eu quero guardar, praticamente que dá de alguma forma para se digitalizar, eu jogo ali e depois eu paro para pensar o que eu faço com aquilo. Então, tem alguns ali, durante essa semana eu fui jogando ali e diariamente eu passo. O ideal é que essa caixa esteja vazia, porque eu fiz muitos pagamentos esse dia, tem um monte de comprovante ali. Próximas ações eu divido por contexto, então onde eu estou naquele momento que eu precisarei fazer. Então, da caixa de entrada, eu pego cada uma das coisas e analiso. Ah, isso para mim fica melhor quando eu estiver em casa, eu vou resolver isso quando eu estiver no computador, no telefone, na rua. Aí tem algumas coisinhas aqui que eu botei no centro da cidade, porque específica, são coisas específicas que eu resolvo quando eu vou ao centro, na escola que eu trabalho, alguma coisa que esteja aguardando resposta, né? Então, eu tive uma reunião, estou com algumas coisas pendentes de resposta para passar para o próximo passo. E aí eu deixo aqui nos pendentes a resposta, aguardando tratar com pessoas e empresas, são pessoas específicas ali. Concluído, eu nem uso mais, porque quando eu concluo alguma coisa, eu simplesmente deleto. E algumas coisas que eu preciso ler, mas que são mais urgentes. O caderno 3 eu coloco como projetos, então tem alguns projetos meus. O que é projeto para mim? É tudo que precisa de mais de uma ação. Então, se eu preciso ligar para alguém para saber uma resposta, isso praticamente já entra como um projeto. Eu tenho vários projetos aqui. Suporte a projeto, eu também ensino o que é isso. Então, dos projetos a gente vai jogando para próximas ações as coisas, que é aquilo que a gente vai fazer que ainda não tem data. Se tem apenas exclusivamente se tiver data, eu jogo para minha agenda. Aí tem alguns suportes a projetos, que eu são coisas de base que eu vou precisar para algum daqueles projetos ali de cima.
Um dia talvez é tudo aquilo que eu não tenho data nem de vista para pensar naquilo, coisas que eu vou comprar, para o apartamento, às vezes algum livro para ler, mas são coisas que eu não tenho pressa. Eu coloquei o nome dessa lista de algum dia talvez. Tem algumas coisas aqui são baseadas no GTD, mas áreas de foco, mas eu organizo de forma ainda mais intensa com o Intentional Life também, apesar dos nomes terem muitas características, os checklists, então aqui sempre que eu vou viajar, eu tenho um checklist de viagem, aliás, eu tenho vários, porque eu passei muitos anos viajando, Rio, São Paulo, antes de me casar, e sempre que eu vinha para cá, para São Paulo, eu esquecia alguma coisa, então eu criei um checklist de viagem para cá. Uma vez por ano a gente tem um hábito de viajar para o Nordeste, então para Bahia especificamente. Então tem o que que eu levo para lá, é uma viagem diferente, com poucas roupas. Você pode criar diversos checklists. O que que eu tenho hábito de fazer de manhã ali, logo que eu acordo. Então tem um checklist ali que eu verifico semanalmente, mensalmente, coisas de família que tem ali algo a se seguir, ideias de presente para alguém. Às vezes a gente fica, né? Putz, o que eu dou pro meu marido esse ano? Só que você vai lembrar disso no momento em que está longe do aniversário. E quando chega perto do aniversário, você já não lembra mais. Então, ideias de presente para algumas pessoas especiais ali que eu tenho, eu vou colocando num checklist também. Meus objetivos pessoais e profissionais, a visão também que eu tenho da vida, né, na minha vida pessoal, qual é a visão de futuro que eu tenho disso, da profissional, um ticker aqui do 25 anos do meu filhote. Meu propósito, então, coloco aqui algumas coisas que complementam o meu propósito de vida, e nessa parte de referências, eu coloco tudo que é referência. O que que eu vou. Então, comprovante de depósito, comprovante de pagamento, tem aqui na lista de referência prontuários médicos, então alguns remédios que meu marido é alérgico, alguns exames que a gente pode precisar a qualquer momento. E tem uma coisa legal que eu gosto muito no Evernote, é que eu posso levá-lo para qualquer lugar que eu for. Ele tem acesso pelo celular e pelo computador também online. Então, em qualquer lugar que você estiver, você precisa que. Ah, aqui na lista de referência tem alguns documentos também. Nada que não confio 100% na internet, então não tem nada demais. Mas, por exemplo, se eu precisar saber os remédios que meu pai toma, alguns dos últimos exames que ele fez, tem aqui também. Tem no prontuário da minha mãe, do meu pai, do meu marido. Que mais? Backlog, isso aqui, meu, está vazio, porque graças a Deus não tem nada muito atrasado, assim, no sentido de ficaram muito tempo na minha caixa de entrada e realmente eu não encontrei solução. Então, é uma coisa boa. E aqui para baixo são outras coisas específicas aqui de acompanhamentos de alunos do Mindfulness Design, do Intentional Life. Queria compartilhar com vocês apenas porque eu acho uma ferramenta bem interessante e também você tem uma visão geral de como fica a sua organização quando você começa aí um processo de desenvolvimento pessoal, o Life Consult, Intentional Life.
E a gente faz também algumas anotações quando você participa de outros módulos do Mindfulness Design. Acho que é isso, não tem muita coisa, mas eu sinto que algumas pessoas me pediam: ai, Tati, como é que você faz? Como você mexe no Evernote? Então é uma compactação aí de como fica esse instrumento, tá bom? Se você gostou, interessou pelo tema, tem interesse em participar de algum dos módulos, fala comigo, manda um direct, me manda um WhatsApp que a gente coloca esse projeto para frente, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.